Agora vamos falar de guerra. A guerra na Ucrânia completou ontem 2 meses. Nesse período, mais de 5 milhões de pessoas tiveram que deixar suas casas. Cidades foram devastadas e inúmeras vidas foram perdidas. Para fazer um balanço desses mais de 60 dias de conflito, eu vou conversar agora com a professora Mariana Maranhão, que é especialista em Direito Internacional. Bom dia, professora. Bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer recebê-la também, viu, doutor? Eu queria começar perguntando para a senhora o seguinte: existe alguma perspectiva de fim para essa guerra? Infelizmente, não temos ainda uma perspectiva concreta de um fim dessa guerra, mas as pretensões estão constantes. Inclusive, no dia de hoje, dia 25 de abril, os ministros de Estado, que para nós chamam secretário de Estado dos Estados Unidos, é o ministro das Relações Exteriores, está lá em Kiev, na pretensão de talvez buscar um fim para essa guerra. E também o secretário da ONU, Antônio Guterres, tem para essa semana agendado encontro tanto com o Putin como com Zelensky da Ucrânia. Então, as pretensões mundiais estão grandes, mas infelizmente ainda não temos nada em concreto. Infelizmente mesmo, né, professora? A gente já pode prever um desfecho para essa guerra, porque os dois lados têm posições muito sólidas. Parece que ninguém está disposto a ceder muito. O que a senhora acha? Isso é uma verdade. Mas a gente observa que a Rússia já teve uma mudança significativa na forma do confronto. Porque quando começou lá em fevereiro, no dia 24 de fevereiro, pela Rússia, porque para o Brasil ainda era 23 de fevereiro, porque foi na madrugada do dia, começou com 3 frontes de ataque. E logo no início já chegou-se a Kiev. Hoje, a Rússia já largou Kiev, já não está mais um local de ataque a Kiev, porque é a região da capital, já está mais só para o leste, que é a região de Donbas, que é uma das regiões separatistas da Ucrânia, que tem mais afinidades com a Rússia. Então, já temos visto uma mudança até mesmo do conflito entre o país. Então, a Rússia e a Ucrânia já mudaram um pouco a forma de ataque, já não tem mais um ataque geral no país, mas a Ucrânia não aceita perder a região de Donbas, como já aconteceu ali na Crimeia, que é um fato que poucos lembravam, é que em 2014 a Rússia tinha já tomado a Crimeia. Doutora, por que essa insistência russa em conseguir esse território? É um território considerado estratégico? É uma questão muito interessante essa pergunta sua, porque o território da Ucrânia, historicamente, ele pertencia à Rússia, porque ali tudo fazia parte do que a gente chama de Império Russo. Então, as afinidades ali da região é uma afinidade antiga. E essa independência, ela só foi acontecer em 91, porque a Ucrânia fazia parte da antiga União Soviética. E o Putin, ele já tinha demonstrado muitos interesses por essa região, porque é uma região extremamente geopoliticamente estratégica ali para o país, justamente por causa da questão ali do Mar Negro e também por riquezas naturais da Ucrânia, que é um país muito rico. As sanções impostas por diversos países, especialmente os Estados Unidos, elas já começaram a surtir efeito ou devem começar a surtir efeito quando? Essa é uma pergunta muito interessante quanto à questão das sanções. Porque o que a gente observa? Nas sanções, algumas vezes, os países que deram a sanção que foram mais afetados. Por quê? Porque eles tinham grande dependência econômica da região. A Rússia, ali para a Europa, é muito importante para o fornecimento de grãos, para o fornecimento de gás, para o fornecimento de petróleo. Então, a gente observa essa situação que a dependência da Europa como um todo, especialmente, é muito maior do que se pensava. Então, as sanções, elas não foram tão amplas, iguais inicialmente eles cogitaram. Mas já estão tendo várias sanções, já estão tendo majorações de tributos, mas a Rússia ainda ela consegue uma independência e sobrevivência sem muitos os outros países do Ocidente. Até mesmo porque a China não trouxe esses bloqueios e essas sanções como o resto do mundo. Então, a China tem comprado ainda e comercializado normalmente com a Rússia.
A Rússia tem uma economia muito forte, né, professora? E ainda aliada à China, que é outra economia muito poderosa, a gente percebe que os russos não sentiram tanto quanto a gente pensou que sentiriam essas sanções que foram anunciadas. Na sua avaliação, outros países podem se envolver mais diretamente com a guerra? Eu falo do conflito armado mesmo ali, porque estão oferecendo armas, oferecem estrutura, dinheiro, ou essa questão, essa interferência mais eficaz ali, mais incisiva na guerra não deve acontecer por causa do risco de uma guerra maior? Essa é uma questão, assim, muito interessante de se analisar. Por quê? A União Europeia já forneceu, principalmente a Alemanha, está fornecendo muitos armamentos, muitas coisas para o conflito. Só que eles não querem entrar diretamente. Era a questão da OTAN, né, que muito se cogitava no início. Por quê? Para a OTAN entrar no conflito, um dos países membros da OTAN precisa ser atacado. E nisso, o Putin tem sido estratégico. Ele está concentrando todo o conflito somente na Ucrânia. Então, até o presente momento, nenhum país se mostrou disposto a, como se diz, tomar a liberdade de entrar no conflito, porque, por enquanto, é um conflito concentrado entre os dois países. Lógico, os Estados Unidos, até esse encontro que hoje está acontecendo lá em Kiev, do secretário de Estado norte-americano está ali na região de Kiev com o presidente, é justamente na tentativa de fornecer mais armamentos, mas não entrar diretamente. Então, no presente momento, eles estão financiando o apoio à Ucrânia, mas não estão combatendo ao lado da Ucrânia. Então, é ainda uma divisão quanto a isso. Só iria entrar esses outros países, essas outras potências mundiais no conflito, se existir um ataque direto a um desses países, principalmente a algum dos membros da OTAN. E a Polônia, né, como você começou a reportagem falando da questão dos refugiados, a Polônia é um dos membros da OTAN e tem sido está sofrendo muito com o conflito, porque mais da metade dos refugiados que se deslocaram, mais dos 5 milhões de refugiados que já se deslocaram, já entraram na Polônia. Então, é um problema assim, mundial e de dignidade, né, da pessoa humana pensar que já temos mais de 2,5 milhões de ucranianos ali na região da Polônia. Agora, professora, quais os impactos da guerra aqui no Brasil e na América Latina? Nós já sentimos muitos impactos da guerra. Na verdade, a guerra ela traz impactos para o mundo como um todo. Mas os mais diretos que nós estamos visualizando é a questão do preço do barril do petróleo, que foi muito impactado, porque justamente como a Rússia é uma das produtoras e teve várias sanções, o preço do barril do petróleo pela OPEP subiu. Um outro impacto direto foi na questão do preço dos fertilizantes. Como o Brasil é um país que depende muito da questão dos fertilizantes, nós sentimos muito essa questão. A questão do preço dos grãos, né? O preço do pãozinho, né? Pãozinho francês, a gente já sentiu que ele subiu justamente pela questão da guerra, porque um dos maiores produtores de trigo que nós temos é justamente ali a região da Ucrânia e da Rússia. Então, essas commodities todas, né, que nós somos um país que trabalha muito com esse mercado agrícola, ele foi impactado pela questão do conflito da Ucrânia. E também não só aqui no Brasil, como toda a América Latina tem sentido muito isso. Até a nossa vizinha, né, a Argentina, viu o preço do trigo que ela produz subir muito. Então, acabou impactando também o mercado interno. Então, são vários os impactos desse conflito que ainda está concentrado na região da Ucrânia e da Rússia quanto ao conflito, mas com impactos globais econômicos. Essa guerra se diferencia de outros conflitos recentes? De que maneira isso acontece? Essa diferenciação a gente percebe muito porque é o primeiro conflito armado dentro da Europa. Nós sabemos que o mundo está repleto de conflitos, mas na Europa é o primeiro conflito que nós estamos tendo, né, pós Segunda Guerra Mundial. Então, esse lapso de 1945, quando finaliza a Segunda Guerra Mundial, quando se cria a ONU, né, que é essa Organização das Nações Unidas, que tem justamente a proteção e a busca da paz mundial. Dentro da Europa, a gente ainda não tinha tido um conflito desse tamanho de proporção. E aí nós vamos ter agora, então, esse conflito com repercussões muito tristes
com deslocamento de pessoas, e isso vai se diferenciar, porque a Europa está, de novo, dentro de um conflito armado de proporções mundiais. Nós já sabemos que ali no Oriente Médio estão tendo vários outros conflitos, mas isso não é de com tamanho deslocamento de pessoas, né? E não é de duas grandes potências como principalmente a Rússia. Lembrando que a Rússia, inclusive, faz parte ali do Conselho de Segurança como um dos 5 membros, né, que são membros permanentes, desde a Segunda Guerra Mundial. Então, é um conflito com características bem diferentes dos outros que acontecem no mundo hoje. Tá ótimo, professora Mariana Maranhão, especialista em Direito Internacional. Obrigado pelo seu tempo, por nos esclarecer um pouco mais essas questões envolvendo essa guerra, que a gente torce para que chegue ao fim o mais breve possível. Até uma próxima oportunidade, viu? Muito obrigada, estou sempre à disposição. Foi muito bom conversar com vocês. Tchau, tchau.